O problema na alfabetização do Brasil. Este é o tema que eu quero trazer para debate hoje aqui no meu canal do YouTube. É importante que a gente pense o que está fazendo com que as nossas crianças não aprendam a ler na idade certa. Entendendo que a idade certa para aprender a ler é até os 7 anos de idade. Ou seja, até o final do primeiro ano, os alunos brasileiros deveriam estar, sim, aprendendo a ler. Desde que eles são escolarizados, vão todos os dias para a escola, estão ali presentes, eles deveriam, sim, estar aprendendo a ler. Então, o que está acontecendo? Bom, podemos ouvir diversos argumentos, que os pais não contribuem com a alfabetização, que as crianças assistem telas demais, que as crianças têm uma vida desregrada, sem rotina, um problema nutricional, que as crianças têm dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, de neurodesenvolvimento, que está faltando investimento em educação, precisa de maior investimento, mas eu já adianto para vocês que todas essas questões, elas podem sim ter o seu papel nesse complexo problema que é a não alfabetização na idade certa no Brasil. Porém, eu quero trazer para vocês hoje uma visão diferenciada que talvez você nunca tenha visto, pelo menos não organizada dessa forma, sobre o motivo das crianças não estarem aprendendo a ler e escrever corretamente até o final do primeiro ano aqui no nosso país. E eu já adianto que sobre essa questão de investimento, o Brasil investe sim muito em educação. Inclusive é um dos maiores investimentos comparativamente entre os países que estão ali na mesma posição do ranking, por exemplo, de exames internacionais como o PISA, que vai medir a questão de proficiência em leitura, em matemática e em ciência dos nossos alunos, dos alunos comparativamente no mundo. Então, não se trata de colocar mais dinheiro naquilo que não está dando certo. Por quê? Se a gente só colocar mais dinheiro, a gente só estará gastando mais e não necessariamente melhorando os resultados. A gente precisa ter muita calma e conseguir enxergar o que está por trás desses números alarmantes da não alfabetização dos brasileiros na idade certa. Ah, mas Mariane, como você consegue afirmar que os alunos não estão aprendendo a ler até o final do primeiro ano? Eu vou trazer alguns dados aqui para vocês. Então, por isso que é importante, fique até o final deste conteúdo e compartilhe com quem também tem essa curiosidade de entender e que precisa entender onde está o problema para a gente conseguir achar uma solução viável para as crianças brasileiras. O meu nome é Mariane Assis Dias, eu sou pesquisadora da ciência da leitura e um dos meus desafios é conseguir entender o que funciona para alfabetizar crianças no mundo inteiro. Afinal, a alfabetização é um processo cognitivo, não é um processo sociocultural. Ele é um processo que pode estar disponível a todas as crianças, independente da sua nacionalidade, desde que elas sejam devidamente ensinadas. E o meu desafio é colocar em prática as boas práticas de outros países aqui no nosso Brasil, através dos meus conteúdos e dos meus cursos. Minhas alunas têm alcançado excelentes resultados a partir disso. Então eu quero trazer para vocês alguns dados e para isso eu precisei aqui preparar uma apresentação para a gente conseguir conversar com mais sobriedade sobre este tema que merece muita atenção. Primeiro, a gente precisa partir do princípio, definir o que é a alfabetização. Nós não podemos romantizar a alfabetização. Primeiro, a alfabetização, ela parte de um processo cognitivo, a ensinar a ler e a escrever em um sistema alfabético. O que é um sistema alfabético? É um alfabeto cujas letras representam os fonemas, um alfabeto fonético. Cada letra representa um som da fala na unidade do fonema. Todas as línguas derivadas do alfabeto latino são línguas e sistemas são sistemas alfabéticos. Então, a partir disso, a gente tem que ensinar como esse sistema se organiza. Aqui eu já estou te dando uma informação muito importante, que se você quer pensar em alfabetizar com qualidade e na idade certa, você precisa estar atenta e ensinar como esse sistema se organiza e do ponto de vista de quais são os sons que cada uma das letras do alfabeto representa. E, depois disso, a gente precisa entender que os processos cognitivos que são utilizados no ato de alfabetizar
As etapas, elas são absolutamente as mesmas, assim como as áreas cognitivas que precisam ser desenvolvidas em todas as crianças. Aí, a gente não fica mais com aquilo. Ah, essa criança precisa aprender de um jeito, essa criança precisa de um método. Não. Para a gente ensinar na forma que o cérebro humano precisa para desenvolver uma habilidade cognitiva, a gente precisa ensinar as mesmas coisas para todas as pessoas. Inclusive, isso é libertador e eu espero que você se sinta feliz ao saber disso, porque a partir desse momento você pode perceber que, então se eu aprender o jeito certo para uma criança, isso vai funcionar para todas, exatamente. É claro que as crianças podem ter ritmos diferentes, mas elas vão aprender. Todas as crianças podem aprender se a gente ensinar do jeito certo. Aí vamos para as definições da pessoa alfabetizada. A pessoa alfabetizada, então, ela precisa dominar esse sistema alfabético para ser capaz de ler e escrever, decodificar e codificar, conseguir transformar aquela informação que é gráfica em um som, certo? No ato da leitura, e depois, posteriormente, acessar o significado daquela palavra e usar essa leitura para aprender outras coisas. Isso é a finalidade da alfabetização. E depois também ser capaz de produzir textos, que também é uma finalidade. Mas, para chegar neste nível, nessa finalidade, a gente primeiro precisa ensinar a ler. A criança precisa aprender a ler e a escrever, decodificar e codificar, transformar uma informação sonora em uma informação gráfica representada pelas letras. É importante a gente ter essa delimitação do que é a alfabetização para que vocês entendam aonde eu pretendo chegar aqui com vocês. Aí vamos fazer o raio-x da alfabetização no Brasil. Veja só que eu quero trazer aqui os dados que mostram como a nossa educação está em situação de crise, está numa situação de emergência. Então, eu quero apresentar para vocês esse raio-x da alfabetização do Brasil. Se a gente sabe que a alfabetização tem uma finalidade, que é a compreensão leitora, finalidade de produzir textos, compreender textos, quando a gente vê testes sendo aplicados tanto em crianças pequenas que estão na alfabetização, no ciclo da alfabetização, ou que são mais velhas, todas essas crianças, elas deveriam estar compreendendo, ou seja, portanto, estarem alfabetizadas, porque elas já passaram pelo ciclo da educação básica, ali nos anos iniciais do ensino fundamental. No entanto, quando a gente vê os dados, por exemplo, do SAEB de 2019, a gente vê que alunos de 10 a 11 anos, apenas poucas crianças estão acima do nível proficiente, ou seja, que dominam tranquilamente a compreensão leitora. E 5% ainda estão abaixo do nível 1, não conseguem sequer, provavelmente, ler texto. Quando a gente vai para o SAEB 2021, pós-aulas remotas, esse resultado é ainda pior. É claro que nós temos as características das aulas remotas, as crianças não estavam presentes em sala de aula, mas com o ensino sistemático e estruturado, nós podemos recuperar o tempo perdido, né, dessas crianças, desde que se ensine adequadamente aquilo que elas precisam aprender e parta do conceito da alfabetização enquanto um processo cognitivo. Então, a gente tem ali no segundo ano 14,3% das crianças ainda abaixo do nível 1, ou seja, não aprenderam a ler na idade certa, e apenas 10% dos alunos nos níveis considerados proficientes em leitura. É muito pouco, mesmo eles tendo passado 4 anos na escola, ou mesmo que as aulas tenham sido remotas, mas durante esse período as crianças já estavam voltando para a escola. Bom, nós temos também o dado do INAF de 2018, que é um dado de um resultado do indicador de analfabetismo funcional com pessoas de 15 a 64 anos, onde foi constatado que de a cada 10 brasileiros, 3 são analfabetos funcionais. Isso é muito preocupante, porque um analfabeto funcional, ele não consegue tirar uma informação explícita de um texto, ele não consegue compreender o texto. Se a alfabetização é a finalidade dela, é a compreensão, podemos dizer que essas pessoas não estão alfabetizadas. Imagina o impacto que isso tem para um país como o Brasil. Se nós fomos ver o resultado do PISA de 2018, que é feito com jovens de 15 a 16 anos, a posição do Brasil é a 57 em um ranking de 80 países.
Isso é um resultado muito ruim e no PISA é medido o exame de proficiência em leitura, em matemática e em ciências. E no ranking geral, o Brasil está nos últimos lugares. Recentemente, no PISA 2022, também com jovens de 15 e 16 anos, 50% dos estudantes obtiveram performance abaixo do nível 1 em leitura. Ou seja, não conseguiam também compreender informações simples, básicas, disponíveis ali no texto. Isso é um número muito alarmante, porque provavelmente esses jovens, aos 15 a 16 anos, não foram previamente ensinados a ler da maneira correta. Onde está o erro? Onde nós estamos deixando de ensinar os alunos brasileiros? Bom, o censo escolar de 2018 identificou uma distorção dos alunos ano série, de cerca de 2 anos, e esse resultado também continuou no censo escolar 2020. Então, os alunos que deveriam estar no terceiro ano ainda estão retidos no primeiro ano, muito provavelmente porque era impossível passar essas crianças. Ainda que a gente vê uma certa forçação de barra para que as crianças passem automaticamente, em alguns casos isso é muito inviável. Então, essa distorção idade série acaba acontecendo ali por volta dos 8 e 9 anos. E o exame da Avaliação Nacional de Alfabetização de 2016, feita com crianças no final do ciclo de alfabetização, de 8 a 9 anos, identificou, mais uma vez, que 55% dos estudantes eram ineficientes em leitura. E o resultado não fica melhor ao longo do tempo. Em 2021, uma avaliação internacional de habilidades de leitura, que foi feita com alunos do quarto ano, entre 9 e 10 anos, o Brasil assumiu a posição lanterninha, praticamente lanterninha, a posição 58 entre 65 países avaliados. Isso significa que 61% dos alunos, ou seja, de a cada 100 alunos, 61 deles tiveram conhecimento básico ou abaixo do básico nas habilidades de leitura. A gente pode também imaginar que esses estudantes não estão alfabetizados. E isso é preocupante porque, segundo o sumário executivo do PIRS de 2021, eles são categóricos em afirmar. Estudos vêm indicando que os estudantes com baixa proficiência no primeiro ciclo do ensino fundamental, ou seja, no primeiro, segundo ano, possuem maiores chances de repetir o baixo desempenho ao longo da sua trajetória educacional. Então, crianças que não aprendem a ler na idade certa vão ter um desempenho muito abaixo do esperado nos anos posteriores em toda a sua trajetória escolar. Então, a hora de acertar o passo é na alfabetização. Por isso que se faz tão importante a gente debater e identificar o problema na alfabetização do Brasil. Agora eu quero explicar para você como nós chegamos até aqui. Na educação atual, na pedagogia moderna, existe uma diferença fundamental entre os países que põem ênfase na autonomia do aluno, ou seja, a ênfase e a autonomia do aluno é uma das características de uma abordagem de ensino socioconstrutivista que está muito presente na nova pedagogia e que, não por coincidência, está muito presente no nosso país. A nossa base, as nossas teorias, elas seguem todas, em sua maioria, as teorias de aquisição da linguagem escrita, como a teoria da psicogênese da língua escrita, de Emília Ferreiro. Ela foi orientada por Jean Piaget, que foi o pai do construtivismo. Então, nós temos, sim, uma grande influência do construtivismo no Brasil e, principalmente, na alfabetização no Brasil, que vai defender que o aluno tem que ser autônomo na sua aprendizagem, ele vai descobrir o sistema alfabético. Lembra que eu falei que alfabetizar, a gente tem que ensinar o sistema alfabético ao aluno? Bom, as teorias vigentes no Brasil vão defender que o aluno tem que descobrir esse sistema alfabético e que ele descobre entrando em confronto com as palavras. Por isso que a gente tem que colocar muita palavra com imagem e esperar que o aluno avance entre os níveis de escrita para, quem sabe, chegar na conclusão de como se escreve corretamente ou como se lê corretamente. E o resultado, eu já estou dando quase que uma prévia resposta sobre por que a gente vive esse problema na alfabetização no Brasil, é o que a gente viu anteriormente nesse raio-x. E se a gente vê os países que têm os melhores resultados, como Finlândia, nós podemos ver que a ênfase no processo do ensino-aprendizagem está no aprendizado. Mais importante do que a autonomia do aluno nos anos iniciais é garantir
que o aluno vai aprender e o papel central do professor nesse processo ensino-aprendizagem é uma característica marcante de uma abordagem de ensino que deve ser explícita, que dá conta de ensinar o que as crianças precisam aprender. Na alfabetização, se a gente sabe que existe um sistema alfabético, eu preciso dar conta de ensinar como esse sistema se organiza, como que o alfabeto representa os sons da fala na unidade do fonema e como esses sons vão formando as palavras. Essa é a maneira mais eficiente de eu garantir a alfabetização das crianças e eu vou focar no aprendizado dela. Bom, na educação atual, essas abordagens elas estão muito presentes, mas elas não podem coexistir. Então, eu não posso acreditar que uma escola ou uma linha pedagógica ou uma professora, ou seja, o que for, construtivista, mas defende o ensinar. Isso não combina, porque a própria natureza do construtivismo é o sujeito cognoscente, o sujeito que vai construir seu conhecimento mediado por alguns estímulos e que isso seria o suficiente e o seu desenvolvimento cognitivo e maturação cerebral. Isso é muito mais importante e predominante do que o ensino. Então, não tem como eu defender uma abordagem construtivista ou socioconstrutivista e uma abordagem de ensinar o foco na aprendizagem. Isso é importante a gente deixar claro. E eu quero trazer algumas referências para que vocês possam se aprofundar, como o livro A Boa e a Má Educação, cuja autora, a Inger, em seu livro, ela apontou que em 1970, antes do PISA, a Suécia ela se encontrava acima da Finlândia. Então, a Finlândia atualmente é o segundo lugar do PISA, né, do PISA de 2022, mas ela sempre está ali entre os primeiros lugares ou no primeiro lugar. Só que nem sempre foi assim. Antes era a Suécia. Só que o que aconteceu que a Suécia caiu? A Suécia ela passou a dar a ênfase no aluno, na autonomia do aluno e passou a seguir uma certa abordagem construtivista, enquanto que a Finlândia não. O foco continuou sendo no aprendizado. E, em 2003, a Finlândia surgiu como a nação mais bem-sucedida do PISA, junto com Singapura, Coreia, Taiwan, Suécia, e acabou e segue baixando e a Suécia, por sua vez, segue baixando lentamente e a Finlândia subindo. Então, esse papel se inverteu a partir da abordagem de ensino ter mudado entre essas nações, tamanha a relevância que tem a visão de como se explica o processo de ensino-aprendizagem. Então, dando prosseguimento a isso, em um outro livro da Inger, em que viste a educação guia para perplexos, ela apontou que os finlandeses atribuem seus bons resultados a alguns fatores, como professores com boa preparação acadêmica em todos os níveis, os professores são ensinados a ensinar. Eles não são deixados à própria sorte, como infelizmente acontece no Brasil, porque o socioconstrutivismo está em tudo. Ele faz um estrago, ele deixa tudo muito confuso, ele deixa todas as práticas confusas e ele deixa as pessoas que tentam ensinar sobre ele também muito confuso. Afinal, se cada criança aprende de um jeito, cada criança precisa de um método, eu não preciso me especializar em nada. Se eu não preciso entender a alfabetização como um processo cognitivo, mas um desenvolvimento natural da criança, que se ela aprendeu a falar, ela vai aprender a escrever, então eu não preciso a alfabetização não precisa ser alvo de ensino. Eu não preciso me preocupar em ensinar. Vocês conseguem entender a complexidade que acaba acontecendo? Os professores são deixados de lado nas suas formações e vem muito foco, ao invés de ter um foco no aprendizado, vem um foco em habilidades sociais, emocionais, em aspectos não cognitivos, que se estabelecem como mais importantes do que o ensinar corretamente a ler. E as mães também, elas têm um alto nível de educação e são engajadas. Mas para que as mães sejam engajadas, os professores precisam engajá-las, precisam também ser claros nas orientações de como ajudar essas mães. Afinal, eles são os profissionais mais preparados. Mas, aqui no Brasil, às vezes a gente reclama muito da contribuição dos pais, mas os pais não sabem o que fazer. Os pais, muitas vezes, eles não conseguem ensinar seus filhos porque não têm a mínima ideia de como aquilo acontece. Assim como os professores não têm, imagina um pai. Bom, um sistema
escolar com metas claras. Ou seja, quando eu falo é importante alfabetizar até o final do primeiro ano, com 7 anos, as crianças precisam ler. E ler com uma certa fluência de pelo menos 60 palavras por minuto, isso é uma meta. E eu tenho que medi-la ao longo de todo o meu ano escolar. E se eu não estou alcançando ela, eu tenho que dividir uma meta grande em metas pequenas. E se eu não alcanço ela, eu tenho que ficar esperta. O que está me impedindo de alcançar essa meta? E poder intervir rapidamente. Bom, e um investimento estável, mais um investimento com resultado. E mais importante, a Finlândia ela não introduziu essa nova pedagogia com base no construtivismo e o papel do professor a ensinar foi preservado. Infelizmente, hoje no Brasil, os professores são impedidos de ensinar ao se acreditar que a criança aprende no tempo dela, do jeito dela, e que isso vai ser natural. Ou seja, de um lado nós temos a Suécia com as práticas que levaram, né, a abordagem de ensino que acabou culminando em práticas pedagógicas ineficientes, que centrou a abordagem no aluno e na sua autonomia e viu seus resultados decaírem. Do outro lado, a gente vê a Finlândia, que não aderiu a essa abordagem de ensino e seguiu centrada no ensinar e viu seus resultados escolares, educacionais evoluírem. Inclusive, neste documento, a alfabetização na Finlândia, vocês podem ver que tem lá um exemplo de como é a alfabetização, a instrução explícita de correspondência, grafemas e fonemas. Então, lá na Finlândia, eles falam finlandês ou sueco, que também deriva do alfabeto latino, então, portanto, é um sistema alfabético, cujas letras do alfabeto representam os sons da fala na unidade do fonema. Então, essa correspondência, que a gente chama grafemas e fonemas, deve ser claramente ensinada em qualquer sistema alfabético, inclusive na Finlândia. E é isso que eles fazem. Logo, nos primeiros anos escolares, as crianças aprendem quais são os sons que as letras representam e como esses sons se organizam e formam as palavras. Então, o país que está sempre no ranking do PISA utiliza uma abordagem de ensino que está centrada no ensino explícito, que está centrada na importância do professor ensinar e que está seguindo uma metodologia fônica. Então, é isso, não tem mais o que discutir. Se a gente sabe que os primeiros anos escolares são altamente preditores do sucesso ou do insucesso dos anos posteriores, a gente tem que adotar boas práticas que países fazem do ponto de vista da abordagem de ensino e metodologias e implementar no nosso país. Por que não? Inclusive, os nossos brasileiros são capazes de aprender. Se a gente fala, ou se você pensou, ah, não, mas a Finlândia, as crianças são outras, você está sendo altamente preconceituoso, você não está olhando os alunos brasileiros com o olhar que eles precisam ter, que eles são plenamente capazes de aprender a ler e a escrever na idade certa ainda no primeiro ano aos 7 anos. Então, a gente precisa mudar essa concepção. E aqui no Brasil, a gente tem que ter claro que desde a década de 80, a alfabetização no Brasil convergiu para uma abordagem de ensino socioconstrutivista e adota, então, o aluno como um papel central no processo de aprendizagem, autônomo do seu próprio conhecimento, descobridor e construtor do seu conhecimento, com a adoção em outra via de métodos de alfabetização que bebem dessa ideia de que se aprender é algo natural. E se aprender é algo natural, eu preciso ensinar da mesma forma que eu ensino uma criança a falar. Para falar, a criança fica olhando um significado e uma palavra. Se, na hora da leitura, eu também preciso fazer o mesmo. Eu preciso mostrar um significado e uma palavra escrita, e a criança vai ali acessar o significado e entrar em confronto de como aquela palavra é escrita. Se eu coloco prato e pato, a criança vê as figuras, vê que são coisas diferentes e que as palavras são diferentes porque tem um R ali e quem sabe ela chega na conclusão e ela constrói o conhecimento que aquele R é formado pelo som do R. Vejam só que confusão é ensinar a ler assim. As crianças se tornam praticamente investigadores com tão pouca idade. Por isso que é muito difícil aprender a ler. Então, esse cenário, ele nunca garantiu que tivéssemos bons resultados. Isso tem sido adotado desde a década de 80 e os resultados eu mostrei para vocês no nosso raio-x. Então, é inegável a ineficácia da adoção da abordagem de ensino socioconstrutivista
e de métodos de alfabetização que partem do pressuposto que eu vou ensinar a criança a ler, assim como eu ensino a criança a falar, de uma forma natural e sem precisar respeitar os processos cognitivos e as habilidades cognitivas que precisam ser ali conectadas para a criança aprender. E quando eu vejo que isso está sendo empregado nas nossas crianças, quando as pessoas defendem que a criança constrói seu conhecimento, o aluno é protagonista, o professor é o mediador, ou quando a criança é autônoma na aprendizagem, é claro que a criança é o grande alvo, mas ela precisa ser conduzida, ela precisa ser ensinada, ela precisa desenvolver coisas que ela ainda não sabe para saber cada vez mais. A gente não trata a criança como aquela criança que ela não sabe de nada. Claro que ela sabe de algumas coisas, mas existem outras coisas que não são naturais, não são inatas e que precisam ser alvo de ensino sistemático, assim como nós adultos também vamos precisar desse ensino sistemático, por exemplo, para aprender outra língua, não é mesmo? E aí a gente vê também quando as pessoas defendem que método não importa, que a criança deve escrever do jeitinho dela, que não tem que ser ensinada, cada criança aprende de um jeito e que cada criança tem seu tempo de aprender. Todas as vezes que vocês escutarem esse tipo de defesa, podem ter certeza que a gente está diante de pessoas que, talvez sem saber, estão defendendo toda essa pedagogia centrada na autonomia do aluno e que tem provocado resultados preocupantes, não só no Brasil, mas em outros países que tentaram adotá-lo. E quando a gente vê atividades de alfabetização como essa, associando imagens com palavras para a criança tentar refletir aonde se liga uma coisa na outra. Veja na terceira imagem. Quando ela tenta ler ali o que está escrito brigadeiro, na verdade, ela vai usar a pista visual para tentar estabelecer o que está escrito. Ela não está lendo, ela está utilizando de um reconhecimento visual e isso não é leitura. E como a gente sai dessa situação? Eu preciso te dizer que existem boas práticas internacionais que nós devemos colocar aqui no nosso país. A abordagem de ensino, ela deve ser explícita, ela deve ser centrada no aprendizado. Eu devo saber o que a criança tem que saber em cada etapa e como ensinar diante desse processo cognitivo. Diante disso, eu preciso saber como estimular, como ensinar, como andar junto com a criança para que ela consiga, no primeiro momento, aprender e depois aprender coisas mais difíceis. Eu preciso utilizar um método de alfabetização e eu não posso ter vergonha de assumir que um método importa sim, porque é isso que a educação baseada em evidências científicas tem mostrado. Inclusive que o método fônico é o método mais indicado para criar as conexões no cérebro do aprendiz no momento da leitura e da escrita. E o currículo ele deve ser alinhado com conhecimento, não somente com habilidades sociais e emocionais, mas também com conhecimento claro do que a criança precisa aprender em cada etapa. E para isso, a formação dos professores deve ser uma formação de qualidade para dar meios de vocês, professores, conseguirem aplicar tudo isso em sala de aula. E vocês devem ser valorizados uma vez que decidirem aprender a maneira melhor para ensinar qualquer criança a aprender a ler e a escrever. E o meu esforço aqui no meu YouTube, no Instagram, é trazer isso para vocês. E eu espero que vocês consigam olhar outros vídeos aqui no meu canal, se inscrever no meu canal, participar das minhas aulas para conseguir clarear aquilo que você precisa ensinar para suas crianças. E se você pode pensar, mas Mari, você está me trazendo um exemplo de um país na Suécia, um país na Finlândia, Singapura, é muito distante. Então eu quero trazer um exemplo para você rapidinho antes de encerrar, que é Sobral, no Ceará, que tem o IDEB acima da projeção estabelecida no país, que é o IDEB 8, enquanto a gente tem um IDEB 6 aqui, estabelecido como média, como meta nacional, mas que ainda não alcançamos e que muitos municípios estão muito abaixo dessa meta 6. E o que eles fazem lá em Sobral? Abordagem de ensino explícito e método fônico de alfabetização, valorização dos profissionais, formação adequada para os profissionais. É isso que vocês precisam e é isso que eu estou disposta a apresentar para vocês aqui no meu canal. Então me siga, me acompanhe, compartilha essa live se você achou interessante e deixa a sua curtida aqui, o seu comentário. Um grande abraço!